Olá, meu nome é Yuri, sou professor de Química e hoje nós vamos falar sobre fatores que alteram as velocidades de reações. Bem, para que uma reação aconteça, nós temos que observar que existem alguns fatores que são necessários para a ocorrência de uma reação. Primeiramente, nós temos que ter as substâncias iniciais, que nós chamamos de reagentes. Esses reagentes obrigatoriamente devem estar em contato e, além de estar em contato, devem apresentar o que nós chamamos de afinidade química. Então, os reagentes obrigatoriamente têm que estar em contato e deve existir o que nós chamamos de afinidade química. Além desse processo, nós temos que esses reagentes, que são as substâncias iniciais de um processo reacional, eles irão promover a colisão. E essa colisão, ela deve ser uma colisão dita colisão efetiva entre reagentes e produtos do processo reacional. Nós temos o que nós chamamos de complexo ativado. O que vem a ser esse complexo ativado? Nós temos então que observar que se trata de um processo intermediário entre reagentes e produtos. E esse complexo ativado, ele ocorre no momento em que se tem a colisão entre as partículas com substâncias que possuem afinidade química e, além de possuir afinidade química, possuem orientação de colisão favorável. E, além da orientação de colisão favorável, também apresentam energia suficiente para que se tenha, neste caso, a ruptura de ligações e, assim, a formação de novas ligações e, consequentemente, a obtenção de produtos. Então, vamos lá. Quando se fala em processo reacional, obrigatoriamente nós temos que ter substâncias iniciais que apresentam afinidade química e que estejam em contato. Além de estar em contato e apresentar afinidade química, devem ocorrer colisões entre essas partículas. Se a colisão promover a formação de novas substâncias, que nós denominamos de produtos, essa colisão é dita efetiva. Mas entre reagentes e produtos, nós temos o que nós chamamos de complexo ativado. O complexo ativado é formado quando as substâncias possuem afinidade química, quando ocorre orientação favorável para a quebra de ligações no momento da colisão e, além disso, com energia suficiente. Muito bem, nós temos então que um processo reacional ele possui alguns fatores que são obrigatórios para a ocorrência, que foram citados agora, energia suficiente, afinidade química, colisão efetiva e contato entre reagentes. Beleza. Dentro desse processo, as reações elas ocorrem com velocidades distintas. Isso depende muito de quais substâncias estão reagindo. Da mesma forma, quando a gente fala na explosão do trinitrotolueno, na explosão da dinamite, é muito rápido o processo reacional. Já quando se fala na ferrugem em relação a um metal, nós temos nesse caso que já é um processo lento. Mas esses fatores, os fatores das velocidades das reações, podem ser alterados. E esses fatores nós vamos representá-los aqui. O primeiro fator que nós temos é o fator temperatura. Primeiramente, o que vem a ser temperatura? Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Por que eu estou falando partículas e não simplesmente moléculas? Porque as partículas constituem qualquer material. Moléculas são constituintes de substâncias covalentes ou moleculares. Então, o que nós temos? A temperatura, que é a medida do grau de agitação das partículas que constituem um corpo. Muito bem. Se é preciso para ocorrer uma reação, a colisão entre partículas, o que nós temos? Eu aumento a temperatura, consequentemente eu estou fornecendo energia para o meu sistema. Se eu forneço energia para o sistema, o que nós temos? Esse sistema é constituído por partículas que possuem movimento incessante. Fornecendo calor para esse sistema, essas partículas começam a se mover mais rapidamente.
aumentando então assim a probabilidade de colisões. Se aumenta a probabilidade de colisões, aumenta consequentemente o número de colisões que podem ser o quê? Efetivas. Dentro desse processo, então, se eu aumento a temperatura, aumento o grau de agitação, aumento a distribuição de energia no meu sistema, aumento a energia cinética das partículas, ocasionando um maior número de colisões e, consequentemente, aumentando a velocidade de uma reação. Em relação à temperatura, então, o que nós podemos concluir? Quanto maior for a temperatura, maior será a velocidade de uma reação. Muito bem. Além de temperatura, nós temos que falar também sobre pressão. Mas o que a pressão interfere sobre um sistema? Quando eu falo em pressão, eu falo em uma determinada força sobre uma determinada área. Nós temos então que as partículas em um processo reacional, elas se encontram em movimento, se encontram em contato e promovem colisões. Aumentando a pressão sobre um sistema, eu estou ocasionando então aumento da pressão, ocasionando uma diminuição de volume, porque pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Aumentei a pressão, diminui o volume do meu sistema. Consequentemente, eu estou ocasionando uma aproximação das partículas. Se eu aproximo essas partículas, eu ocasiono então um aumento na probabilidade do número de colisões. Se eu aumento a probabilidade de colisões, eu aumento então a probabilidade de ocorrer a formação de complexo ativado, ocasionando um aumento em relação aos produtos. Dentro desse processo, então, o que nós podemos observar? Que quando eu aumento a pressão de um sistema, eu estou promovendo uma aproximação das partículas nesse sistema. Ocasionando a aproximação das partículas, a gente observa que essas partículas vão se colidir mais, em uma maior proporção. Se vão colidir em uma maior proporção, eu aumento a velocidade da reação. Outro fator que também altera a velocidade de uma reação é chamado de concentração de reagentes. Vamos pensar da seguinte forma: os reagentes são as substâncias iniciais que nós temos no processo reacional. Aqui, por exemplo, eu coloquei A2 mais B2. Muito bem. Se eu aumento a concentração da substância A, ou aumento a concentração da substância B, ou aumento a concentração de ambas as substâncias, o que a gente observa? Que o aumento de concentração vai ocasionar um aumento do número de partículas no meu sistema. Aumentando o número de partículas, eu aumento a probabilidade de se ter uma colisão. Consequentemente, eu aumento o aumento da probabilidade de colisões, aumenta então a quantidade de produto formado em menor espaço de tempo. Se eu tenho então maior número de partículas, que é ocasionado pelo aumento da concentração, eu vou ter então maior número de colisões e, consequentemente, maior velocidade de uma reação. Outro fator que nós podemos também indicar que altera a velocidade de uma reação é chamado de superfície de contato. A superfície de contato, quanto mais pulverizado estiver o material, maior é o contato que eles apresentam. Dessa forma, a superfície de contato, ou também posso trabalhar dentro dos estados físicos dos reagentes, eles vão alterar a velocidade de uma reação. Pego uma pastilha de sorrisal e coloco em água. Começa então a ocorrer a reação, e eu vou ver essa reação acontecendo principalmente através da evidência da liberação de gás. A gente tem então nesse caso que essa liberação de gás, ela vai acontecer através da reação das partículas que estão na parte externa da partícula de sorrisal. O que a gente observa então? Que essa reação ela vai acontecer na superfície do sorrisal e depois começa a acontecer com as partículas internas. Se eu pegar o sorrisal e pulverizar esse sorrisal, eu estou promovendo então agora, no momento em que eu coloco em água o sorrisal pulverizado, o sorrisal em pó, eu faço então com que todas as partículas, tanto as que estavam por fora quanto as que estavam por dentro do sorrisal, entrem em contato com a água.
ocasionando uma liberação maior de CO2 em um menor tempo. Isso é característico da superfície de contato. Logo, quanto maior for a superfície de contato dos reagentes, maior será a velocidade de uma reação. Catalisadores. O que vem a ser um catalisador? Catalisador é uma substância que é adicionada em um processo reacional e que vai aumentar a velocidade de uma reação. Mas como que ele ocasiona um aumento dessa velocidade da reação? Através da diminuição da energia de ativação. O que é energia de ativação, professor? Energia de ativação é a energia mínima necessária para que se processe uma reação. Quanto menor for a energia de ativação, maior é a velocidade da reação. O que o catalisador então faz, professor? O catalisador ele vai promover uma diminuição dessa energia de ativação através de um processo, que nós temos aí, que é caracterizado pela reação do catalisador com os próprios reagentes. Então os catalisadores reagem, mas no final eles são regenerados. Então os produtos formados com ou sem catalisador devem ser o mesmo, mas o tempo da reação com a presença do catalisador é menor. Já quando se fala em inibidores, o que são inibidores? São reações que nós temos, onde nós vamos adicionar uma substância, e essa substância, em vez de diminuir a energia de ativação como o catalisador faz, ele vai aumentar a energia de ativação. Como, por exemplo, a adição de ácido na decomposição da água oxigenada. Quando eu adiciono o ácido, ele promove uma reação com as impurezas presentes na água oxigenada, diminuindo assim o processo de decomposição da água oxigenada. Pessoal, o que vem a ser veneno? Os venenos são substâncias que vão impedir o funcionamento do catalisador. Eles vão interagir com o catalisador, impedindo com que ocorra uma diminuição da energia de ativação. Dentro desse processo, então, nós temos aqui fatores que alteram as velocidades das reações. Primeiro fator, temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, maior o número de colisões, consequentemente, eu tenho maior velocidade de reação. Pressão. Quanto maior a pressão, menor é o volume do meu sistema, maior é a proximidade entre as partículas, o que ocasiona um maior número de colisões. Aumentou o número de colisões, aumenta a velocidade de uma reação. Concentração de reagentes. Quanto maior for a concentração dos reagentes, maior é o número de partículas, consequentemente maior é o número de colisões e, obrigatoriamente, nós temos maior velocidade de reação. Superfície de contato. Superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes, maior é o número de colisões que nós temos, consequentemente, maior a velocidade da reação. Catalisadores. Diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. Inibidores aumentam a energia de ativação, diminuindo a velocidade da reação. Veneno, substâncias que interagem com os catalisadores, impedindo o seu funcionamento. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.